Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar a matéria, propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço: a madeira, o ferro, o vidro, a água, o ar, uma rocha, uma árvore. Tudo isso são exemplos de matéria. Uma porção delimitada da matéria é chamada de corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira, um caco de vidro. Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos um objeto. Como exemplo de objeto, nós podemos citar uma cadeira, um copo de vidro, um lápis, entre outros. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Existem dois tipos de propriedades da matéria: as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas observadas em qualquer corpo, independente da substância da qual é constituído. Ou seja, toda matéria possui essas propriedades. São elas: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Vamos estudar cada uma. Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço, ou seja, a matéria possui um determinado volume. Quando nós acrescentamos em um recipiente uma certa quantidade de água, percebemos que o volume do recipiente, o volume de água no recipiente, vai aumentando. Isso ocorre porque a água é matéria e possui extensão, ou seja, a capacidade de ocupar espaço. Massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para medirmos a massa, utilizamos como unidade de medida principal o quilograma, e o objeto utilizado para medir a massa é a balança. Inércia. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta. A medida da inércia corresponde à massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será sua inércia. Também podemos definir inércia como a tendência de um corpo permanecer em uma situação em que estava anteriormente, seja ela de repouso ou de movimento. Repouso aqui nós utilizamos como significado de parado. Por exemplo, imagine que uma pessoa esteja cavalgando e aí o cavalo em que a pessoa se encontra está muito rápido, correndo muito rápido. E aí ocorre que de repente o cavalo para. Quando o cavalo para, o corpo da pessoa é arremessado à frente. Isso ocorre por causa da inércia, ou seja, o corpo da pessoa estava em movimento e, por possuir a tendência de permanecer em movimento, ele é jogado à frente, ou seja, a tendência é manter na situação em que se encontrava antes, que era de movimento. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. É o que ocorre quando nós pulamos em uma cama elástica. A cama elástica, como o próprio nome diz, ela possui elasticidade. E aí, quando uma força que foi aplicada sobre ela é cessada, então esse corpo volta à sua forma inicial. Indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, gente, é importante compreender que nós não podemos destruir a matéria. Nós podemos transformar uma matéria em outra matéria. Quando nós queimamos um pedaço de papel, nós não estamos destruindo a matéria.
Ou seja, nós não estamos destruindo o papel, nós estamos transformando o papel em outro tipo de matéria, por exemplo, fumaça, cinzas, entre outros. Propriedades específicas da matéria. São as propriedades observadas em certos grupos de matéria, ou seja, nem toda matéria apresenta essas propriedades, daí o nome de específicas. São divididas em organolépticas, que são aquelas que impressionam nossos sentidos, químicas e físicas. As propriedades organolépticas são propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, como a cor, o sabor, o brilho e o odor. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar como exemplo a combustão, a hidrólise e a reatividade. Propriedades físicas são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As mais importantes são ponto de fusão, ponto de ebulição, solidificação e condensação. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido o assunto. Segue uma lista de atividades para vocês praticarem o que foi aprendido nesta aula.